Olá, Quem vai bom dia a começar? todos. Estão me ouvindo? Eu acho que eu estou com um problema na câmera. Ela estava numa reunião agora e ela estava tranquila, agora está com problema. Mas dá para me ouvir? Tá, a gente está ouvindo bem. Aqui está dando um eco. Mas eu vou iniciar sem a câmera mesmo. Eu acho que deu um probleminha, né? Então a gente inicia agora a nossa formação com o tema metodologias ativas, né? Diferentes formas de aprender. Bom, vou apresentar os organizadores dessa formação, professora Flávia, da Unisul, Melissa, da Argentina, professora Melissa, da Argentina, as mestrandas Andréia e Franciele, e as acadêmicas Rebeca e Isadora. Somos essas pessoas que vamos dar início a essa formação. Então, na pauta da nossa formação, nós teremos uma sensibilização para iniciar. Em seguida, nós teremos a apresentação dos conteúdos. Também vamos contar com a participação da professora Tainara, que é a nossa professora convidada, que ela vai abordar como acontece na prática o uso dessas metodologias ativas. Em seguida, nós vamos ter um vídeo e falamos também na sequência sobre os tipos de metodologias ativas e no final nós teremos uma atividade. Então vamos à sensibilização. Alguém poderia passar a obra? Então eu trago aqui para a gente iniciar a nossa reflexão dessa formação, trazendo uma obra de Salvador Dalí. Essa obra ela foi produzida em 1931, né? A Persistência da Memória, é uma obra surreal. Eu diria que é uma das pinturas mais conhecidas do surrealismo. Então, a gente traz essa provocação para falar, né, da relação com o tema de hoje dessa formação. Então, a pintura, ela traz relógios derretidos, né, dando a entender que o artista ele rompe com essa ideia do tempo, né? Que o tempo é rígido, é controlador, e ela traz essa visão, né? Abordando já, trazendo para o nosso tema das metodologias ativas, que as metodologias ativas ela também rompe com essa ideia do tradicional. Como Dalí rompeu com a ideia do relógio derretido, foge do tradicional, as metodologias ativas, ela vem com essa roupagem, né, de dizer que pode ser diferente, né? A gente pode ensinar diferente, porque nem todos os alunos aprendem da mesma forma, né? Então, Dalí faz essa provocação com essa obra, né? Rompendo com essa ideia que tem que ser tudo da forma tradicional. E é o que aborda essa metodologia, que ela rompe com esse tradicional. Né? Então, as metodologias ativas, elas também buscam reconhecer que cada estudante ele aprende no seu ritmo. E nós temos que respeitar esses diferentes tempos, essas diferentes trajetórias, né? E formas de construção de conhecimento, que é diferente de aluno para aluno. Então, essa obra ela vem fazer essa provocação. E eu trago essa pergunta para vocês, para quem quiser interagir, né? Esses relógios derretidos dizem o que sobre a forma de aprender para vocês? Alguém gostaria de se manifestar? Oi, Andréia, posso falar? Pode. Para mim, os relógios derretidos é como se o tempo estivesse passando e a gente estivesse perdendo tempo. Podemos refletir sobre isso. E às Para mim, vezes ele parece que ele está escorrendo pelas mãos, ou seja, aquela coisa de que o tempo ele vai se diluindo.
Isso mesmo. É por aí a nossa reflexão. Né? Nós estamos perdendo tempo, talvez, no modelo tradicional, estamos deixando de conhecer novos caminhos metodológicos. Né? Então, essa proposta dessa formação é basicamente isso, a gente sair da nossa zona de conforto e ir além. Né? E aí a gente traz não mais o professor como modelo tradicional de ensino, que detém o saber, que ele é responsável pelo conhecimento. Né? Com essa proposta, né, o aluno passa a ser o centro do processo de aprendizagem. Ele é o protagonista dessa aprendizagem. Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês, para a gente abrir essa formação. Obrigada. Agora, pessoal, a gente vai para uma sensibilização, ou seja, né, sobre a problemática da metodologia. Então, aqui nós temos um QR Code para que vocês possam estar participando. Então, a gente pediria, assim, a participação de vocês, para que possamos, então, entender o que seria as metodologias ativas, sobre o que você vem ao teu pensamento, né? Que palavras-chave você poderia trazer sobre o que são metodologias ativas? Então, o convite dessa atividade, ela vai nessa direção. Então, eu vou aqui abrir para vocês, ou seja, compartilhar a nossa tela, para que a gente possa, então, ou seja, ver as respostas que vocês podem estar trazendo para a gente. Então, convido todos vocês a colocarem o celular aqui na tela, né? Fazerem a leitura do QR Code, todos esses que estão na organização, principalmente, para que possam fazer, ou seja, a sua resposta e contribuir aqui na nossa atividade. Então, compartilho aqui. Vou tirar nesse momento essa tela. Quem precisar também, o nosso link, né, está também no chat, para que a gente possa, ou seja, acompanhar de outra forma aqui a sua participação, tá? Quem precisar, o link continua aqui na tela. Temos também ele no chat. Joia. André, então, agora avança, né? Olhando aí, no caso, para as respostas que estão sendo trazidas. Depois a gente fecha ali com a nossa nuvem de palavras, para que possamos dar seguimento à nossa formação. Então, aqui são palavras-chave que estão sendo colocadas: ação, colaboração, protagonismo, aprendizagem, autonomia, conhecimento, interação, inovação. Temos aqui, ou seja, né, a reflexão tomando corpo no sentido do significado, no sentido da importância que ela assume dentro das metodologias ativas, o protagonismo, seja ele do professor, do estudante. Temos aqui o desafio, com certeza, essa talvez seja uma palavra muito em destaque para o professor contemporâneo aí do século XXI, olhando que a gente tem aí, ou seja, uma diversidade de alunos que aprendem, né, de formas diferenciadas.
e que o desafio da metodologia ativa é justamente o processo, o caminho, como estruturar, o passo a passo, o trabalho que ela dá, ela acaba, às vezes, tomando muito mais tempo, né, do que uma metodologia comum. Então, temos aí 3 palavras em destaque bem importantes. Eu vou fazer um print dessa tela, de tudo que está aparecendo, para que a gente depois possa ter, ou seja, né, essa imagem num outro momento, para que possamos, então, fazer depois uma conclusão desse trabalho que vocês trouxeram aqui inicialmente. Então, vou parar aqui o meu compartilhamento, para que a gente possa, então, voltar para a apresentação junto à Rebeca. André, então, fará o fechamento conosco, agora com a nuvem de palavras, e avançamos, então, na formação. Bom, então, fechamos a nossa nuvem de palavras, né, com as palavras selecionadas por vocês: motivação, aprendizagem, pensamento crítico, autonomia, criatividade, cooperação, habilidades socioemocionais, senso crítico e ensino com pesquisa. Então, são palavras que são o norte, né, de quem usa as metodologias ativas. Então, agora eu passo para a próxima, acho que seria a Rebeca, que faria a fala sobre os conceitos relacionados a metodologias ativas. Bom dia a todos, meu nome é Isadora e eu vou dar continuidade no nosso conteúdo. Mas, afinal, o que são metodologias ativas? De uma forma simples, são estratégias de ensino que colocam o aluno como protagonista do aprendizado. Diferentemente do modelo tradicional, em que o professor apenas transmite o conteúdo e o aluno o recebe de forma mais passiva, nas metodologias ativas, o estudante participa ativamente no processo, ele investiga, ele debate, ele resolve problemas, ele trabalha em equipe, ele aplica os conhecimentos aplica os conhecimentos teóricos em prática, ele resolve situações práticas. E, dessa forma, o aprendizado se torna mais significativo e envolvente. Pode passar, por favor. Em seguida, nós trouxemos um trechinho de um texto de F. Lopes, que define as metodologias ativas como um processo baseado na interação e na comunicação, não existindo apenas uma relação entre o professor e o aluno, mas sim entre os próprios alunos, os alunos e os materiais didáticos, os alunos e o ambiente. Essas interações favorecem o maior engajamento e tornam o aprendizado mais rico tanto para os estudantes quanto para os professores. Pode passar, por gentileza. Implementar a metodologia ativa é importante para a educação atual, porque precisamos atender diferentes necessidades dos estudantes. Essas metodologias ajudam a desenvolver não apenas os conhecimentos acadêmicos, mas também habilidades sociais e emocionais, além de promover um aprendizado mais inclusivo e adaptável, colocando o aluno no centro do aprendizado, buscando não apenas melhorar o seu desempenho escolar, mas também contribuir na formação de um cidadão mais crítico, mais ético e mais responsável. Entre os principais benefícios das metodologias ativas estão estimular o pensamento crítico, aumentar o engajamento entre os alunos, tornar o aprendizado significativo, conectando teoria e prática, incentivar a colaboração entre os alunos e contribuir para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como comunicação, trabalho em equipe, entre outras atividades. Uma das grandes vantagens das metodologias ativas é que elas reconhecem que os alunos aprendem de forma diferente. Por isso, existem diversas formas de promover a aprendizagem.
Os estudantes podem aprender fazendo atividades práticas, investigando e pesquisando os temas estudados, colaborando com os colegas, ensinando uns aos outros, refletindo sobre suas experiências compartilhadas, e compartilhando o próprio conhecimento de suas vivências, resolvendo desafios e situações de problemas, e até mesmo utilizando as tecnologias que temos hoje em dia, claro que como um apoio para a aprendizagem, não como, de certa forma, uma distração. Dessa forma, a aprendizagem ela se torna mais prática, e mais adequada às diferentes realidades e às diferentes dificuldades de cada estudante. Podemos avançar. Agora eu vou falar um pouquinho do papel do professor no decorrer desse processo, né? Tem uma dúvida muito comum, é de pensar, tá, se os alunos eles passam a ser protagonistas desse processo, eles têm uma função muito mais ativa, qual que é o papel do professor nesse sentido? Então, a resposta é que o professor ele continua sendo muito importante para esse processo de aprendizagem. O que muda aqui não é a importância ou a relevância que ele tem, mas a forma como ele vai atuar. Então, nas metodologias ativas, o professor ele não deixa de ensinar. Ele vai começar a ensinar criando experiências, mediando processos, apoiando os estudantes na construção do conhecimento. Então, nas metodologias ativas, o foco ele se desloca da transmissão de conteúdo para a construção da aprendizagem. Como a Isadora falou, não é aquele método tradicional onde o aluno fica só sentado, o professor só explicando o conteúdo, mas uma interação entre o professor, entre os alunos. Então, dialoga muito com a ideia do Vygotsky, que ele tinha próximo da perspectiva sócio-histórica do Vygotsky, né? Que compreende a aprendizagem como um processo construído nas interações sociais. Então, como trouxe a citação do Lopes, não é um processo de interação só entre professor e aluno, mas também um processo entre alunos e alunos. É nessa troca que eles têm em processos grupais, em trabalhos em grupo, que eles conseguem chegar em resultados muito mais criativos, às vezes muito mais rápido também, e também nessa troca é possível ter outros conhecimentos além só da teoria, mas habilidades emocionais, socioemocionais, habilidade de comunicação. Então, é muito importante ter essa troca entre os estudantes, né? O aluno, o professor ali, ele atua como um mediador, auxiliando o estudante a avançar para níveis mais complexos de compreensão. Dialoga muito também com a teoria do Paulo Freire, né? O Paulo Freire dizia que ensinar não consiste apenas em transferir conhecimento, mas em criar condições para sua própria produção ou construção. Então, o conhecimento, ele é construído pelo próprio estudante por meio da reflexão e do diálogo. E no modo expositivo, no modo apenas explicativo, não é possível o aluno realmente refletir sobre aquilo que está sendo trazido, porque muitas vezes só tem que decorar e entregar no final o resultado da prova. Então, ele vai atuar assim como o aluno, né? Vai atuar como de forma mais ativa, mas o professor ele continua sendo muito importante nesse processo para transmitir esse conteúdo de forma integral e junto com os alunos, né? Falando um pouquinho de forma mais prática ali, o professor ele atua também como um planejador desse processo. Muitas vezes existe a ideia de que metodologia ativa significa apenas fazer algo diferente do tradicional, mas não, existe um planejamento muito cuidadoso por trás da escolha de cada atividade. O professor ele precisa pensar em como que esse problema vai ser proposto, como que eu vou organizar esses grupos, quais perguntas que pode estimular a reflexão? Como que eu posso conectar isso com o dia a dia deles? É uma organização fundamental, porque as atividades elas precisam ter um objetivo pedagógico claro, né? O que está sendo, o que eu estou querendo extrair daqueles alunos? Numa aula expositiva, ela pode ser preparada organizando os conteúdos que vão ser apresentados. Tipo, vou fazer uns slides, mas o que que tem no fundo desses slides? O que que eu estou querendo transmitir para esses alunos? Apenas transmitir para eles fotos sem um objetivo por trás não vai servir muito, né, para aprendizagem. E na metodologia ativa, o professor ele começa a pensar no que pode ser conectado com a realidade daqueles alunos. E aí, trazendo novamente o Vygotsky, né, que ele fala da importância dessa mediação, mostrando o aprendizado não acontece de forma espontânea. Não é de uma hora para outra que o aluno vai conseguir entender aquele conteúdo. É um processo contínuo, desde quando o professor traz aquele conteúdo pela primeira vez até o final, né? Então, o professor ele vai atuar como organizador de experiências.
E aí, nessa parte de avaliação, né, como que o professor vai avaliar o aluno nas metodologias ativas? Nas metodologias ativas, o professor ele acompanha o processo muito mais de perto. Ele começa a pensar em outros pontos que a avaliação final não consegue enxergar. Ele vai acompanhar como que esses alunos argumentam, quais dificuldades apareceram na hora de implementar aquela atividade, como que eles trabalharam em equipe, teve dificuldade, não teve, alguma pessoa foi mais social, aí ele consegue ver outras coisas que só na avaliação não é possível. E com essa observação, ele consegue pensar quais estratégias que eles utilizaram para resolver aqueles problemas. E assim ele consegue ampliar a compreensão, né? Consegue ver as potencialidades que cada aluno tem, quais dificuldades que cada um tem, qual a necessidade que aquele aluno tem e como que eu vou intervir de forma mais adequada. Porque só numa prova final, às vezes, não é possível saber exatamente por que que ele errou. Por que que, na hora da prova, na hora de ensinar o conteúdo, ele tirava várias dúvidas, mas na avaliação final não foi tão bem quanto eu esperava. E aí, no processo da metodologia ativa, ele consegue identificar melhor esse aluno porque ele vai estar acompanhando todo o processo. E aí a gente consegue ver a importância que tem essas interações sociais no desenvolvimento. Dessa forma, o professor ele não é alguém que avalia somente os resultados, mas alguém que acompanha e contribui para para essa construção do conhecimento. E uma síntese assim central com o professor nesse processo é que ele vai planejar, vai mediar, vai observar e criar condições para que a aprendizagem aconteça de forma mais significativa. E para a gente conseguir ver mais isso na prática, ver como que funciona, a gente chamou a convidada, que a Andrea falou ali no começo, que ela vai contar um pouquinho da experiência dela aqui para gente no uso das metodologias ativas, né? Como que ela encara de frente com a gente e compartilhar essa experiência. Eu vou transmitir aqui o conteúdo dela rapidinho para ela trazer para a gente. E eu vou apresentar a nossa convidada, né? A professora Tainara Dalbó Medeiros Goulart. Ela é pedagoga, pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais, psicopedagoga, clínica e educacional, e pós-graduada em ABA. Tá? Bem-vinda, Tainara. E ela trabalha na rede estadual, né, também na Escola de Educação Básica Senador Francisco Benjamin Galotti de Tubarão. Bem-vinda. Olá, bom dia. Como a André falou, né, sou professora da rede estadual aqui, trabalho no Galote já tem algum tempo, e recebi esse desafio de mostrar um pouquinho na prática como a gente trabalha com essas metodologias, onde o aluno é o protagonista, né, dessa aprendizagem. E eu escolhi iniciar essa apresentação falando um pouquinho do grupo da turma, e de como ela é uma ferramenta importante para ter essa interação com as famílias e também com os alunos, né? Sempre colocando ali algo que estimule, que instigue eles a ver o que nós vamos trabalhar durante a tarde, o que nós vamos estar trazendo em sala de aula. E também tendo esse acompanhamento aí da família, eles estão sempre por dentro do que está acontecendo em sala de aula. Pode passar o slide para mim? Eu trouxe um pouquinho dos projetos realizados com as turmas e trouxe de vários segmentos, assim, tanto quando eu trabalhei com os maiores, ali quarto, quinto ano, como também com os pequenos, para mostrar que é possível fazer isso em todas as idades. Esse projeto, ele se chama a Festa da Caneta. Nessa turma do quarto ano, eles tinham muita dificuldade na hora da escrita, uma letra mais legível, e eles não gostavam muito de escrever, e eles estavam passando por aquela fase, né, em que estão ficando maiorzinhos, eles queriam muito usar a caneta. Então, eu peguei, né, esse interesse deles, e a gente fez uma festa para dar início aí ao projeto, de que estariam utilizando a caneta, usando com um termo de compromisso, né, de cuidado com o seu caderno, com a escrita, uma responsabilidade maior, porque a caneta, eles estavam passando por essa transição do uso do lápis para o uso da caneta, onde precisava de uma atenção maior para escrever, e por incrível que pareça, eles ficaram muito animados por usar uma caneta. A lembrança era uma simples caneta, mas para eles foi um grande passo. Pode passar para mim o próximo slide?
Um outro projeto que também surgiu ali na necessidade da turma, que nós verificamos que eles não estavam assim acompanhando muito o lanche escolar, eles traziam muita comida industrializada de casa. Então, num determinado recreio, a gente pediu que eles recolhessem, né, o lixo produzido durante o recreio. E aí nós observamos a quantidade de materiais de alimentos que eles traziam de casa, bolachinhas, chips. E tudo aquilo foi um pontapé para a gente, um pontapé inicial para a gente falar um pouquinho sobre a importância da alimentação saudável. E aí nós tivemos a ideia de fazer o sopão do Galote, né? Fizemos um folder e nesse folder eles teriam que fazer ali as suas anotações. A gente fez a visita ao mercado ali na primeira foto, onde eles teriam que pesquisar os preços, eles teriam que anotar qual era o mais barato, qual era o mais caro, a quantidade que teriam que comprar. Enfim, foi todo um processo dentro da sala de aula, desde a escolha dos ingredientes para o sopão até o pós, né? Depois que a gente produziu, quanto que foi gasto, quanto que sobrou, para o que poderíamos fazer com esse dinheiro que sobrou depois que arrecadamos. Inclusive, esse projeto ele se estendeu um pouquinho mais, né? E nós trabalhamos com a professora de arte e ela trouxe ali um artista que agora eu não me recordo o nome, a Andréia, eu acho que vai lembrar quem é, né? Alcimodo, o artista é Alcimodo. Isso, ele trazia muitas pinturas, imagens com o rosto de pessoas feitas por alimentos. Então, a gente trouxe vários alimentos ali e desafiamos eles a fazer um sanduíche divertido. Então, eu trouxe só a fotinho de um, mas surgiram várias caricaturas e eles comeram tudo: alface, cenoura, a salada que eles costumam dizer que não querem na hora do lanche. Todos eles experimentaram o sanduíche divertido. Foi muito bacana esse projeto. Pode passar o slide para mim? E aí, aproveitando esse gancho do sopão, nós trabalhamos também a questão da educação financeira, trabalhamos com o dinheiro, né? O que sobrou do que a gente arrecadou, nós fizemos um outro projeto do que poderíamos estar trabalhando, o que poderíamos usar com esse dinheiro, se poderíamos economizar em algum momento para alguma outra situação. Então, podemos trabalhar aí através desse projeto com as disciplinas de arte, de matemática, com a disciplina de ciências, então foi bem interessante. Ali tá as crianças experimentando a sopa que a escola ajudou a fazer ali. Pode passar para mim, por favor? E atualmente estou com alunos de alfabetização no primeiro ano, e uma das maiores dificuldades deles era o interesse pela leitura, pelos livros, né? Hoje, como eles têm muito acesso à tecnologia, celular, o livro perdeu um pouco o encantamento para eles. Então, nós criamos uma maleta da leitura, e essa maleta, ela vai para a casa do aluno, fica lá durante 3 dias, e tem um livro gigante ali onde eles anotam, fazem a ficha de leitura. Tem um bonequinho ali que é o mascote da turma, né? Essa semana nós vamos fazer a votação do nome do mascote da turma. Estão bem empolgados para escolher esse nome, já trouxeram uma lista de sugestões e eles estão sendo incentivados a estar fazendo a leitura, a ter novamente esse encantamento pelos livros, né? E junto com esses livros, eles também estão levando alguns jogos para trabalhar a escrita, né? Como é uma fase inicial de alfabetização, já foi uma forma que nós encontramos de fazer esse reforço em casa com a ajuda da família. E aí essa menina, a mamãe fez várias fotinhos e mostrou assim o quanto ela se divertiu com a maleta da leitura lá na sua casa. Pode passar, por favor? Nós trabalhamos também ali na nossa sala com muitos jogos, muitos desafios que estimulam eles, né? Eles gostam dessa competição entre duplas, em equipes, e usamos algumas tecnologias para ajudar nesse momento. Tem uma plataforma que eu uso muito na minha sala, que é a plataforma do WordWall, onde eles mesmos conseguem construir os jogos, né? Então, a gente criou lá no laboratório de tecnologia, criamos um e-mail
com a turma do 4º ano. E aí, a partir desse e-mail, a gente fez esse cadastro na plataforma e juntos a gente construiu ali os jogos que a gente iria trabalhar na sala de aula como revisão para a nossa avaliação sobre o tema da aula, que naquela época era sobre as misturas. Pode passar. E aí, fomos utilizando de várias formas. Fizemos um jogo da memória, né? Construímos com eles um jogo da memória para eles trabalharem em equipe. Fizemos também o uso do Kahoot, que é um aplicativo que eles gostam muito, né? Eles acompanham o ranking, a pontuação. Fizemos várias brincadeiras de passo ou repasse, em que eles precisavam ali trabalhar em equipes. Quando eles não conseguiam responder, podiam pedir ajuda para os colegas. Pode passar. E trazendo ali para a turma da alfabetização, a gente sempre traz uma dinâmica diferente, um desafio diferente para a hora da leitura e da escrita. Na segunda foto ali, nós temos a letra do dia, onde eles encontravam dentro do balão algumas imagens e eles eram desafiados a fazer a sua escrita espontânea. Nós estamos criando aí lista de palavras dentro dos nossos temas, e aí, nesse dia, eles precisavam fazer uma lista de alimentos que estavam dentro desses balões. E na outra foto, nós fomos a uma feira dentro da sala de aula, né? Trouxemos ali alguns alimentos da sequência didática que nós estávamos trabalhando sobre a sopa de letrinhas, e eles tinham que separar esses alimentos por cesta, né? Por letra inicial. Então, foi um desafio, assim, que eles gostaram muito. Pode passar o próximo. Inclusive, uma atividade permanente que nós temos na sala é o uso do alfabeto móvel. E aí, sempre que a gente trabalha com o nome do ajudante do dia, com a palavra do dia, eles utilizam, cada um tem o seu potinho de alfabeto móvel, e eles fazem ali comigo a separação silábica, a letra inicial, o som das sílabas que estamos trabalhando. E a partir desse potinho, nós trouxemos eles como os nossos ingredientes da sopa de letrinhas. E aí eles fizeram lá um panelão de sopa de letrinhas e em duplas eles foram coletando dentro da panela as letrinhas que formavam os ingredientes dessa sopa. E após essas atividades, nós fomos trabalhando com a escrita espontânea no caderno. Pode passar. Uma outra atividade que a gente costuma fazer ali com os pequenos do 1º ano são as ilhas de aprendizagem. Nesse momento, a gente coloca várias mesas espalhadas pela sala e cada mesa tem um jogo diferente para que eles possam estar trabalhando, fazendo esse rodízio, né, como se fosse um circuito. Então, tem a ilha de aprendizagem com as letras do alfabeto, tem a ilha de aprendizagem com atividades matemáticas, e esse circuito funciona muito bem ali entre as turmas. Pelo menos uma vez a cada 2 semanas a gente está trabalhando com as ilhas de aprendizagem. Pode passar. Outra forma que a gente utilizou para trabalhar com eles esses jogos de desafio foram os bingos, né? O bingo das vogais, o bingo das consoantes e o uso dos post-its. Eles gostam muito do uso dos post-its para estar identificando qual espacinho eles precisavam ocupar lá na lousa, né? E trabalhamos ali a consciência de sílabas, consciências de letras, e foi muito interessante esse momento de interação entre os alunos. Inclusive, a gente costuma trabalhar sempre em dupla, porque a gente faz essa estratégia, né, de colocar aquele que tem mais em conhecimento das letrinhas com aquele que já tem um pouco mais de dificuldade. E eles acabam se ajudando no momento das dinâmicas. Pode passar para mim? Com os maiores, um desafio que nós tínhamos era a tabuada, né? E nós fizemos aí o projeto da Missão Impossível do Desafio da Tabuada. Então, toda semana a turma tinha um desafio, geralmente era na sexta-feira. E esses desafios, eles tinham que eles levavam para casa a tabuada da semana que eles precisavam estudar, com várias atividades, tinha uma sacolinha onde eles levavam, a gente chamava de tabuada viajante. E aí, na sexta, a gente tinha esse desafio da tabuada, para que eles pudessem, entre si, ver quem tinha conseguido, né, trabalhar mais com essa tabuada, memorizar a tabuada de um jeito diferente. Pode passar.
Com os pequenos, eu costumo fazer muitas atividades de contação de histórias, inclusive para que despertasse esse interesse, a professora até incorporou ali a Emília e veio naquele dia fantasiada para a gente fazer o início do projeto ali da maleta da leitura. Então, eu vim caracterizada como a Emília, trouxe toda a história da Emília, né, para que eles conhecessem o autor da história, conhecessem os personagens dessa história, porque ele é tão importante aqui no nosso país, né? E aí nós lançamos o projeto da Hora da Leitura, né? Eu comprei aquelas caixinhas de som que vem um microfone, e aí eles se interessaram em usar esse microfone em todos os momentos da hora da leitura. Então, eles usam o microfone, coletam a palavrinha que precisam ler, e se tornou assim um momento muito divertido para que eles consigam, né, evoluir aí na leitura. Pode passar. Aí foi o dia que nós lançamos o projeto, então fizemos um piquenique da leitura, que já é um projeto, né, lá da nossa escola Galote, que todo ano a gente sempre trabalha com esse piquenique da leitura. Pode passar também. E para finalizar, assim, né, eu trouxe alguns momentos em que nós fizemos muitas pesquisas. Eu trabalhei muito com pesquisas e experimentações com essas turmas, né? Trabalhamos a espuma divertida, quando a gente começou a trabalhar sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Nós fomos ao laboratório de ciências para instigá-los a descobrirem como que essas misturas foram feitas. Então, com o apoio da prof do laboratório, nós separamos vários momentos ali em que eles tinham que escolher que tipo de material eles iam utilizar, que mistura sairia, e aí tinha ali a ficha onde eles iam anotando as suas tentativas e eles mesmos iam classificando, né? Se eles encontraram uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Pode passar o slide. E aí, a partir dessas experimentações, a gente foi trabalhando outros momentos na separação das misturas também. Trouxemos de casa ali o momento da catação, onde eles tiveram que separar. Então, a gente dividiu em equipes, e aí cada equipe tinha que fazer essa separação entre os itens que foram trazidos ali. Então, foi feijão para tudo que é lado nesse dia na sala, mas a gente conseguiu fazer a atividade, eles entenderam ali o processo. Pode passar novamente. Em um outro momento, nós trouxemos o projeto da Problemateca. E aí, nesse momento, os alunos, eles entraram em cena. Eles eram desafiados a pegar um problema da Problemateca, eles liam esse problema para a turma, e depois eles iam lá na frente mostrar como eles conseguiram resolver esse problema. E aí eles puderam perceber que existem várias estratégias, vários caminhos para chegar a um resultado. E eles foram mostrando isso à medida que cada um foi apresentando a sua forma de chegar ao resultado no desafio da Problemateca, que também era um projeto semanal. A gente sempre trabalhava nas sextas-feiras essa caixa da Problemateca. Pode passar. E, por fim, ali, né, no momento de pesquisa, a gente usa muito ali a questão do laboratório na construção de ferramentas para fazer essas pesquisas. Eles montaram ali, na segunda foto, um slide para apresentação do tema. Então, assim, hoje eles são muito da tecnologia, né? Eles gostam muito de celular, de Instagram, porém, se a gente coloca eles para usarem a ferramenta de um PowerPoint, para construir um texto, eles não conseguem, eles não tinham essa habilidade. Então, isso está sendo desenvolvido também, uma forma de usar a tecnologia como um momento de aprendizagem. Então, ali, eles fizeram ali as pesquisas e depois, juntos, construíram ali os cartazes, foram apresentando também. Lá na primeira foto, nós temos a atividade feita com as equipes de alfabetização, com as turminhas de alfabetização. Cada criança, cada equipe, né, de criança, eles receberam várias imagens e eles tinham que decidir quem ficaria com cada imagem. Eles dividiram entre si os pedacinhos brancos, que seriam as sílabas. Então, cada um teve que contar as sílabas e montar, e depois que eles fizeram, até se vocês perceberem, eu tenho uma aluna que é venezuelana, e ela troca muito algumas letrinhas pelo B. E ali na nuvem, ela escreveu nube.
né? Então, depois que eles fizeram essa tentativa, a gente trouxe esse banco de palavras para o quadro e aí fomos fazendo ali essas observações, né? Como que se escreve, como é o som que saiu, e eles foram percebendo ali as letrinhas que faltavam para completar o seu banco de palavras. Pode passar? E aí eu deixo para vocês essa frase que eu achei muito interessante e nos leva a pensar, né? Mudar a nossa prática exige muita coragem, porque são momentos que a gente tira para planejar, momentos que a gente tira para organizar. Tudo que aconteceu ali na sala de aula tem uma preparação antes, né? Mas transformar a aprendizagem de um aluno é a recompensa que faz valer cada desafio de ser um professor inovador. Ver eles aprendendo, ver eles evoluindo, né? Ver eles transformando aquilo que estava no papel em realidade faz realmente valer a pena. E deixei ali também a minha rede social, para caso vocês queiram acompanhar aí o meu dia a dia em sala de aula. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. Obrigada, professora Tainara, pela sua participação. Muito obrigada. Continuamos. Um relato muito rico, né, que foi colocado aqui, ou seja, a Tainá nos trouxe vários exemplos, né, de séries iniciais. Então, quero dizer assim que nessa linha de metodologias ativas traz uma proposta justamente de concretude e, como disse a própria, né, ou seja, a Tainá, no sentido de que o quanto é trabalhoso e o quanto é desafiador a gente poder inovar, mas ao mesmo tempo exige um processo de criatividade, de retorno muito positivo da aprendizagem dos estudantes. Então, avançamos aí agora com a Fran. Vamos aí para um vídeo bem rápido a respeito de metodologias, né? Bom dia, a gente traz agora um vídeo falando sobre a metodologia ativa, né, a contribuição para a aprendizagem em sala de aula. Tá dando para ouvir o vídeo? Não. Eu vou parar Não. de compartilhar aqui já Ótimo. e voltar. Som. Temos aí mais 10 minutos para essa função, então, após o vídeo, a gente vai para alguns exemplos também, e fizemos, então, o fechamento. O ensino tradicional é aquele no qual o professor transmite os seus conhecimentos para os alunos. Hoje vamos conhecer algumas alternativas que podem complementar o ensino tradicional e que têm sido chamadas de metodologias ativas. Assista a live do Minutos Psíquicos respondendo a perguntas na quarta-feira. Ao invés de ficar sentado passivamente em uma cadeira, enquanto o professor fala um monte de coisas, o aluno realizará ativamente uma tarefa. Essa tarefa estimulará o aluno a pensar mais, a debater, a ter mais iniciativa e a aprender como aprender. Existem várias metodologias ativas, mas aqui vamos falar só de algumas para deixar um gostinho de quero mais. A aprendizagem baseada em problemas, conhecida como PBL, é uma dessas metodologias ativas. Nesse método, o professor apresenta um problema e os alunos devem propor uma solução. O professor facilita o estudo e a discussão dos alunos para que encontrem uma solução, mas são eles que precisam descobrir quais habilidades e conhecimentos precisam desenvolver, eles que devem desenvolver ambos e aplicá-los à situação problema. Essa situação problema deve ser uma situação real, deve estar ligada ao tópico que o professor quer desenvolver com os alunos e deve apresentar uma questão que não seja tão difícil ao ponto de desmotivar os alunos, mas também que não seja tão fácil ao ponto de ter uma resposta óbvia. A PBL estimula as capacidades de pensar criticamente, trabalhar em grupo, resolver problemas e argumentar. Habilidades essas que serão muito úteis em várias outras situações no futuro dos alunos. A instrução pelos pares é uma outra metodologia ativa e tem um formato diferente da PBL. Antes da aula, os alunos precisam estudar sozinhos materiais indicados pelo professor.
A aula começa com uma breve exposição, em torno de 10 a 15 minutos, sobre um dos tópicos que o professor quer desenvolver naquela aula. Depois ele apresenta uma questão de múltipla escolha e dá alguns minutos para os alunos pensarem e responderem individualmente. Caso uma parte considerável dos alunos erre a questão, o professor pedirá que os alunos discutam em pequenos grupos sobre suas respostas e tentem convencer os outros colegas de que a resposta que escolheram é a correta. Depois dos alunos tentarem se convencer por alguns minutos, o professor faz um novo levantamento das respostas individuais dos alunos. Caso a maior parte acerte desta vez, o professor explica a resposta correta e tenta tirar dúvidas que ainda existam. Uma outra metodologia ativa é a aula invertida. Em uma aula tradicional, os alunos são expostos a um conteúdo em sala e podem fazer exercícios em casa. É aí que ocorre uma inversão nas coisas. Na aula invertida, o aluno estuda o assunto antes da aula por meio de materiais, como vídeos indicados pelo professor. Depois ele deve ir à aula para aplicar o que aprendeu em exercícios propostos pelo professor. As grandes vantagens é que cada aluno pode aprender no seu próprio ritmo antes da aula, podendo pausar ou assistir de novo o vídeo indicado pelo professor. E caso ele tenha dificuldades para realizar a tarefa na aula, poderá contar com a ajuda do professor e dos outros colegas. Se você está pensando que as metodologias ativas são uma das coisas mais legais que você já ouviu sobre esse assunto, então você captou bem a mensagem, pois elas são. Inclusive, várias pesquisas científicas têm constatado que as metodologias ativas tendem a promover uma melhor aprendizagem quando comparadas ao ensino tradicional. Mesmo assim, alguns alunos podem achar que professores usando metodologias ativas estão tentando enrolar ou estão com preguiça de dar aula porque já estão muito acostumados ao modelo tradicional de aula expositiva. Por isso, é fundamental que o professor interessado em usar tais metodologias dedique um bom tempo explicando a metodologia ativa que quer usar e quais são as vantagens dela em relação ao ensino tradicional. As metodologias ativas não precisam substituir totalmente o ensino tradicional. Elas podem complementá-lo e enriquecer mais ainda a experiência de aprendizagem dos alunos. Se você é um professor ou professora, te convidamos a conhecer mais sobre as metodologias ativas e considerar a possibilidade de usar ao menos uma delas para ver o que acha. Acreditamos que você vai gostar muito e os seus alunos. Acho que dá para finalizar o videozinho ali, que ele só está fazendo encerramento. Sim. Vem a parte, né, que fala da sala de aula invertida, aprendizagem baseada por problemas de PBL, gamificação e... Ai, eu não sei falar esse nome. Desculpa, gente. O storytelling, né, e o Jigsaw. Podemos avançar, então, nos tipos de metodologias. A metodologia em primeiro contato com o conteúdo, que acontece antes da aula, né? Traz aí os alunos, podem assistir um vídeo, ler texto, ouvir um podcast, analisar algum material, um tempo de aula utilizado para discussão, esclarecimento de dúvida e atividades práticas. Exemplo, em vez de explicar durante toda a aula um sistema solar, o professor envia vídeo para o aluno assistir em casa. Ter mais benefícios na participação dos alunos, melhor aproveitamento do tempo e em sala de aula desenvolvendo uma autonomia. El aprendizaje basado en problemas comienza con un problema real o próximo a los estudiantes y el objetivo es encontrar una respuesta, pero para esa respuesta tienen que investigar, levantar hipótesis, construir conocimientos durante el proceso. Por ejemplo, se presenta una situación, en este caso tenemos una pregunta que hace el profesor: ¿cómo se puede reducir ese impacto ambiental cuando la escuela produce muchos desechos? Y los alumnos tienen que investigar cómo se recicla, el tema de la sustentabilidad, el consumo consciente, para elaborar propuestas. Uno de los beneficios es el desenvolvimiento el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad investigativa. Pasamos al próximo.
Gamificación. En este caso, se utilizan elementos del juego para aumentar el compromiso de los estudiantes. Gamificación no significa necesariamente jugar con videojuegos, sino que puede ser usado en misiones, desafíos, rankings, medallas, recompensas simbólicas, algunas estrategias que vienen del juego, pero que no necesariamente se constituyen en un videojuego o se recuperan los elementos positivos de los juegos. Perdón. Por ejemplo, se hacen actividades y cada actividad concluida genera puntos para el equipo y cuando se van obteniendo metas, los alumnos deben desbloquear nuevos desafíos. Los beneficios son la motivación, la participación y el desarrollo como contenido. La próxima. El storytelling es el nombre en inglés, pero es el uso de narrativas o historias como estrategias de enseñanza. Hay investigaciones que dicen que el cerebro humano tiende a atribuir mayor significado a la información que está organizada en forma de historia. Por eso cuando contamos una historia se genera interés, emociones y una memorización de esa historia, lo que nos permite aplicar esas herramientas pedagógicas para hacer con una estructura intencional, guiar un raciocinio crítico. En general tienen 3 partes, la situación inicial, el conflicto y la resolución. Estas 3 partes tienen que estar bien diferenciadas y además tiene que haber un objetivo concreto. Pasamos a la siguiente. Otras posibilidades dentro del storytelling es que los alumnos escriban su diario de un personaje histórico, que hagan historias que después se conviertan en historietas, en cómics, y producir videos narrativos, eso también es una gran estrategia. Y hay una cita de Marriott que dice que el storytelling transforma los contenidos en experiencias significativas por medio de narrativas que despiertan emociones, promueven reflexiones y favorecen la construcción activa del conocimiento. Algunos de los beneficios que los pueden ver en placa es que hace que el aprendizaje sea contextualizado, aumenta el interés de los estudiantes, facilita la comprensión de contenidos complejos, estimula la creatividad y el pensamiento crítico, favorece el aprendizaje colaborativo, desenvuelve ciertas habilidades sociales y emocionales, y además se puede relacionar con las tecnologías digitales en el caso de poder armar un video. El jigsaw, que es el nombre en inglés, pero en español es rompecabezas, es la lógica en que cada alumno pueda desenvolver o comprender, o sea, cada alumno desenvuelve un conocimiento y dentro del grupo se comprende el contenido total. Se pueden ver diferentes etapas. En la etapa 1 se hace una división de los temas. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo con los biomas brasileros. En la etapa 2, los grupos de especialistas hacen que cada estudiante forme un grupo cerrado con cada tema y van armando sus propios conocimientos sobre ese bioma específico, lo que hace que se vuelvan especialistas del tema. Y después vuelven al grupo original para desenvolver lo que han aprendido, entonces entre todos pueden armar el tema completo. Pasamos a la siguiente. Y en este método, cada estudiante es el responsable de aprender y compartir una parte del contenido y se vuelve responsable de ese contenido porque si no sabe bien eso, no va a quedar completa la información. Y este método dialoga con la perspectiva socioconstructivista de Vygotsky, que valoriza la interacción social, la cooperación y el aprendizaje construido colectivamente entre los estudiantes. Bueno, algunos de los beneficios, leo 2, incentiva la participación activa de los estudiantes, fortalece el trabajo colaborativo, entre otros que pueden ver en pantalla. Y si pasamos. Vamos a hacer agora uma pequena atividade. Maravilha, muito obrigada, Melissa. Avançamos aqui então para um fechamento. Pensamos aqui numa pequena dinâmica para que possamos envolver todos vocês.
Então, quem já usou aqui o Flipt, né, é uma atividade também, que é uma metodologia ativa, e ela tem a intenção de montar uma frase. Então, com tudo que a gente viu até esse momento sobre metodologias ativas, convido vocês, então, a gente montar essa frase. Então, vocês podem ir organizando as letras, vão me dizendo que eu vou movimentando, né? Ou seja, as palavras aqui. Podemos começar aí com o pessoal também que está envolvido na organização. É para ir falando, professora Flávia. Isso, Dai, pode ir falando que eu vou montando aqui a frasezinha. Então, a metodologia Aqui, Ativa. aqui. oportuniza? Vamos tentar, vamos lá, vamos arriscando. Aí seria o trabalho. É uma Colaborativo. aprendizagem. Colaborativa, eu acho. Colaborativo. A colaborativa é uma aprendizagem. E uma aprendizagem inovadora. Metodologia ativa, oportuno trabalho colaborativo é uma aprendizagem inovadora. Ah, muito bom. Chegamos então à frase final aí. E é isso, dizer que a gente teve aí, ou seja, uma fala muito bacana, né, desse grupo, colocando a importância da metodologia ativa, trazendo aí, ou seja, uma sensibilização inicial junto à Andrea, trouxemos aí as diferentes formas de aprendizagem, né, olhando o conceito junto com a Isadora, olhamos aí, ou seja, o papel que o professor assume junto com a Rebeca, olhamos aí o relato de experiência da professora tão rico, né? Muito obrigada, Andréia, por ter trazido a professora, né? Conseguimos aí se aproximar um pouco desse ensino fundamental 1 para essa diversidade do que é possível fazer no envolvimento, no protagonismo do estudante. Muito legal a gente poder olhar todos esses pontos que vocês trouxeram nessa fala inicial que foi apresentado dentro do Padlet, né? Vocês trouxeram aí elementos muito interessantes que agora criou vida. Então, a gente conseguiu olhar pelos exemplos que a Melissa e a Fran nos trouxeram, assim como da professora, a questão do protagonismo do estudante, da autonomia dele, o quanto que o professor é desafiador fazer essa inovação, né? Mas que isso tudo gera aí uma reflexão da aprendizagem, gera principalmente envolvimento da interação dos estudantes, e nós conseguimos materializar a metodologia ativa olhando para essa realidade, ou seja, apresentada, que foi da Escola Galote aí de Tubarão. Então, muito obrigada pelos convidados que aqui estiveram presentes, e vamos aí seguir, então, com uma nova, ou seja, formação, mas antes disso, a Rebeca tem um recadinho para dar, né, Rebeca? Sobre o certificado, avaliação, aquilo que a gente vai estar avançando aí para agradecer a presença de todos vocês. Isso, o certificado, vou colocar o link aqui do formulário, é bem simples, é só o nome ali para a gente emitir o certificado e depois eu vou enviar por e-mail para todo mundo. E aí uma avaliaçãozinha final para vocês, mais para a gente ter um feedback, se foi positivo para vocês, conseguiram absorver os conteúdos ali dados, se vocês conseguem enxergar isso na prática, né, de como explicar. Mas é bem simples os dois. Muito obrigada, então, Rebeca, pela tua participação e organização. Todos vocês que estiveram à frente da organização dessa formação. Para aqueles que nos acompanharam, fica o esclarecimento que essa também é uma atividade de formação, de metodologia ativa, que nós estamos exercitando junto aos nossos alunos. Hoje eles também estão sendo aqui protagonistas desse trabalho, também estão aqui, ou seja, exercitando esse trabalho de ensinar, de ser formadores. Para isso, eles também fizeram trabalho de grupo, também foram fazer pesquisas, também estruturaram, dividiram suas partes, cada um colocou aqui a sua potencialidade, né? Tiveram uma diversidade de material, não só do vídeo, mas também do depoimento, mas também com arte. Puderam trazer aqui uma diversidade de linguagens para que a gente pudesse hoje conhecer um pouquinho mais sobre metodologias ativas. Fica aqui o meu agradecimento e vamos avançar
avançar, então, na nossa segunda formação, que é o que nós temos aqui previsto para o nosso projeto de extensão. Então, nós vamos começar aqui, ou seja, não sei se a Daiane e a Edneia vai estar à frente do processo. Passo a fala para vocês, meninas. Vou aqui interromper a gravação para a gente iniciar daqui a pouco um novo link, tá?